encontra você e seu coração nesta manhã no Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Vamos focar do verso 14 ao verso 16. Mateus 5, 14 a 16. O que nós vamos ler é parte do chamado Sermão do Monte. Um título interessante para este discurso de Jesus, porque nada tem a ver com o monte a não ser a localização, que foi num lugar elevado que Jesus proferiu essas palavras. Grande sermão sobre a vida no reino de Deus, o que é viver no reino de Deus, nesta terra, terra dos homens, governo dos homens e do maligno, mas também onde acontece o reinar de Deus, de uma forma muito interessante nos corações humanos e não em divisões geográficas, políticas, sociais e econômicas. O reino de Deus, Sermão do Monte. Vamos ler então um trecho na palavra de Deus, Mateus 5, 14 a 16, o nosso foco, mas vamos voltar, retroceder um pouco neste sermão, nesse texto. Vamos iniciar com o verso 11, a nossa leitura, e que nesta manhã recebamos com toda atenção e um coração aberto à palavra do Senhor. O Senhor Jesus Cristo diz assim, então, Mateus 5:11: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês. Quero ainda remetê-lo a mais dois textos da palavra. Este tema da luz é muito difundido na palavra, mas apenas dois textos. Jesus de novo falando no Evangelho de João, capítulo 12, verso 36, ele diz: Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. E a voz do apóstolo, a voz apostólica do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versos 8 e 9, ele declara assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vocês são luz no Senhor. E o texto de Mateus, mais uma vez, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Acabamos de receber a palavra do Senhor. Ainda ontem passei por algumas ruas dirigindo que estavam escuras, talvez devido à tempestade, à chuva. Escura. Por que as ruas estavam escuras? Porque não haviam lâmpadas nos postes? Não. Todos os postes tinham luz e havia muitos postes. Era porque elas não estavam ligadas, não haviam fios para trazer eletricidade e energia? Não, os fios lá estavam. Mas a rua estava escura, mesmo tendo lâmpadas. Essa é uma tragédia. É uma tragédia não em relação às ruas que eu vi ontem, mas é uma tragédia na vida humana, na dimensão espiritual, de caminharmos por este mundo e haver tantas luzes e elas não brilharem e as trevas tomarem conta. É sobre isso que Jesus Cristo fala aqui. Por isso ele diz: brilhe a luz de vocês. Neste imperativo dele, brilhe a luz de vocês. Eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo, somos a luz. Mas somos a luz que precisa brilhar, e só somos luz se brilhamos. E se não brilhamos, as trevas tomam contas. Por isso é preciso brilhar. Brilhe a luz de vocês. É interessante, inclusive, que a nossa palavra lâmpada é nos dada da língua grega antiga, que foi a língua em que foi escrito este texto. E a palavra lâmpada, então, vem do grego antigo, na forma transliterada para a nossa língua portuguesa, mudando um pouquinho o som. Mas eles tinham não somente o substantivo lâmpada, mas eles tinham a forma verbal que nós não temos. Então, na verdade, quando diz aqui, brilhe a luz de vocês, se pudéssemos fazer um neologismo verbal, seria lampadeia a vocês diante dos homens. Isto é, que a sua lâmpada brilhe, que você seja uma lâmpada que brilhe diante dos homens. Que as ruas dos caminhos e corações humanos não permaneçam em trevas porque você não brilhe. Meu irmão, minha irmã, assim brilhe. O fato é que eu e você, diante da palavra nesta manhã, a palavra do Senhor Jesus, somos convocados a brilhar. Você é convocado a brilhar. Não é dado a você uma opção, uma alternativa. Considere se você deve brilhar. Veja se é o momento para você brilhar. Pense se você quer brilhar. Não, Jesus diz: brilhe. No imperativo, você é convocado a brilhar, e diante do Senhor, da palavra, não há alternativa, opção para você que é de Cristo, a não ser brilhar diante do mundo, porque você é um luzeiro, você pode brilhar, você é um luzeiro. A figura, a metáfora da luz, como eu já disse, é muito explorada e usada na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é luz. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, Deus é luz. Mas a palavra de Deus vai nos dizer também que Jesus Cristo é luz. Jesus mesmo declara isso no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 12, e depois de novo no mesmo Evangelho de João, capítulo 9, verso 5, ele declara o quê? Eu sou a luz do mundo. Jesus fala de si mesmo, e já havia sido profetizado séculos antes por Isaías, que o Messias viria, e que ele seria uma luz diante da humanidade. Isaías 9, 2, fala que o povo que andava em trevas
viu uma grande luz. Isaías antevê a chegada de Jesus Cristo. A própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus também é identificada como luz. Salmo 119, o grande salmo sobre a palavra de Deus, vai dizer no verso 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E finalmente então, como eu e você, resgatados em Cristo, somos uma obra de Deus. Deus que é luz, e Jesus Cristo que é luz, o Messias que é luz, através da palavra que é luz, eu e você também somos luz. Somos luz diante do mundo. Lemos aqui em João 12:36 disto. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos chama de filhos da luz. E Jesus então declara aqui no Sermão do Monte: vocês são a luz do mundo. Você deve se ver, precisa se ver, entender que você é luz, meu irmão. Você é um luzeiro, você pode brilhar. Não há razão para você não brilhar. Por isso você é convocado a brilhar. É a sua vocação brilhar. O seu chamado é para brilhar. Mas note bem, Jesus fala vocês, e na estrutura gramatical há uma ênfase no vocês. Vocês são a luz do mundo. Isto é, somente e tão somente o discípulo de Cristo, aquele que foi transformado e resgatado pela pessoa e obra do Cristo e Cristo crucificado, somente esse é luz. Vocês são a luz, não é ele, os outros, aquele grupo, aquela ONG, aquela religião lá do outro lado do mundo na esquina, aquela filosofia, aquele pensamento, aquela ideologia, aquele grupo bem intencionado, aquele grupo filosófico, aquele grupo que não pertence realmente ao evangelho ortodoxo histórico da palavra. Eles não são luz. Só você, povo de Deus, discípulo de Cristo, é luz. Vocês são luz. Não espere que o brilho venha de outro lugar. E o mundo não vai conhecer a luz e o brilho se eu e você não brilhar. Mas você é luzeiro, meu irmão, minha irmã, brilhe então. Brilhe, é a convocação do Senhor Jesus Cristo. E como é necessário, meu irmão, minha irmã, está escuro demais. Lá na Atenas antiga, a Grécia, um tempo ali teve um filósofo chamado Diógenes o Cínico, que foi um filósofo entre aqueles que habitaram na Grécia Antiga. Ele faleceu em 323 a.C. Diógenes procurava apresentar as suas ideias filosóficas, sua visão de vida, existência, não somente no falar, mas principalmente por certas atitudes práticas, ilustrando com metáforas, etc. Inclusive abraçando de forma muito prática na sua vida a filosofia dele. Ele morava, sabe no que? Num barril, desprovido de tudo, porque era a proposta e filosofia dele. Bem, nesta manhã, nós não estamos aqui para pregar Diógenes, nem concordamos com ele, mas é interessante o momento da vida dele. É registrado que um dia ele vai ao Ágora, vai ao shopping center de Atenas daqueles dias, e ele vai com um lampião, uma lamparina. Não havia luz elétrica, eletrônica naqueles dias. E ele está andando ali no chamado mercado, e no meio da multidão, ao meio-dia, o sol brilhando com esta lâmpada. E aí, claro, alguém foi perguntar para ele: o que você está fazendo? Ficou louco? Que negócio é esse de uma lamparina, um lampião na sua mão agora? O que você está fazendo, Diógenes? Ele responde a resposta histórica, clássica dele: eu estou à procura de um homem. O que ele quis dizer? Ele quis dizer um ser humano moralmente íntegro. Isto é dia, mas está escuro. Não tem ser humano íntegro, um homem, uma mulher íntegra. Estou à busca de um. Preciso de luz no meio-dia para ver se eu acho um. Meu irmão, o mundo está assim. E você precisa não procurar um homem, uma mulher que então tenha luz, mas você
refletir, levar a luz de Cristo. Você é a própria lanterna e lampião que vai brilhar e possivelmente dar luz àquele que a receber. É necessário estar escuro. Como é que está a humanidade hoje? Como é que está a humanidade hoje? Da sensatez, do ponto de vista de vantagem das Escrituras, da luz das Escrituras, conseguimos enxergar a escuridão. Vamos tomar apenas alguns ícones que a humanidade, a cultura está levantando, exaltando. Que demonstração plena de trevas. O ser humano já não sabe mais qual é a sua identidade. Ela é fluida. E você pode ser homem hoje, mulher amanhã, depois amanhã meio homem, meio mulher. Pode voltar a ser homem, voltar a ser mulher. Você não sabe o que você é. E já estão dizendo que nem os pais sabem mais o que os filhos são quando retiram da maternidade. Está escuro. Não se sabe mais o que é família. Família é qualquer coisa, qualquer ajuntamento. Qualquer ajuntamentozinho aí com algumas condições ou sem condições, não é definido, tudo é família. E quando tudo é família, não sabemos o que é, porque nada é família. E a mesma coisa com o ser humano. Quando nós pensamos no ser humano, quem ele é, não sabemos mais na concepção. O que é um ser humano? Quando é que um ser humano passa a existir? Não sabemos, por isso o aborto pode ser praticado. Aí se estabelece um tempo arbitrário, talvez 2 meses, 3 meses, mas há movimentos e políticos em países do primeiro mundo, por exemplo, lutando para aborto em qualquer momento, até os 9 meses. E vamos voltar aos tempos aqui de Jesus, o apóstolo Paulo em Roma, quando crianças podiam ser eliminadas em qualquer tempo da infância, desde que o pai tinha poder absoluto sobre a vida da criança e podia descartá-la. Enfim, está escuro, meu irmão. O ser humano já não sabe mais, não sabe nem mais quem ele é. E fala-se agora em transhumano. Aliás, Elon Musk, o dono da grande empresa de tecnologia avançada, a Tesla, ele tem outras empresas que estão estudando como unir a inteligência biológica com a artificial e criar uma nova criatura. E nós já não sabemos nem mais quem nós somos. O ser humano está em trevas. Em trevas. Por isso nunca vai poder formular uma ética, um modo de vida que preencha, que tenha significado e que edifique o ser humano e a todos. É dias de confusão e a conversa não faz sentido. Está escuro, está escuro. E há então o relativismo moral por causa disto. Qualquer coisa vai, deu vontade, faça. Todo mundo está certo. Ainda que sejam ideias e posições totalmente contrárias, e não se pode discutir o que edifica, o que é o ser humano, total relativismo. E há então uma ética o que é individualista, isto é, o que eu quero, o que eu penso, intimista, o que eu sinto vontade, então tem que ser, todo mundo tem que aplaudir e concordar. Escuro. Jesus vai dizer, brilhe a sua luz diante dos homens, diante dos seres humanos, porque o tempo é muito escuro. Você é convocado a brilhar. Você está brilhando, meu irmão, você está brilhando, minha irmã, você é convocado. Brilhar é ser o que? Contraste. É ser contraste. Note bem isto. É ser contraste. É-nos dito pela física que o frio, por exemplo, não existe realmente. O frio é uma ausência. Ausência do quê? Do calor. Uma energia que vem. Da mesma forma, é nos dito que as trevas não existem. Elas não têm uma existência em si mesmas. Trevas é uma ausência. Treva é uma ausência. A ausência do quê? Da luz. Agostinho, pensador do 4º século, teólogo, filósofo, ele comentou e falou sobre a existência do mal, e ele vai dizer o quê?
O mal não é uma existência em si. Deus criou o mal, por exemplo? Não. O mal é uma ausência. A ausência do quê? A ausência da presença, da vontade de Deus, da luz, que só Deus pode dar, e deu a nós, e nós podemos então romper com as trevas. Enfim, luz é contraste com as trevas, com aquilo que nada é o niilismo que habita hoje. Coração vazio, que não tem uma direção, um significado no como viver, quem eu sou não sabe. E aí então nessas trevas vem a luz do Senhor. A luz é o contraste a toda esta ausência de Deus. Essas trevas, a toda essa proposta cultural, social, distante da palavra de Deus, sem a luz da palavra de Deus, essas trevas estão aí. É preciso o meu contraste, o seu, e Jesus envia você e a mim a ser esse contraste. Por isso a ordem é: brilhe, brilhe, porque as trevas são grandes. E se é que vamos ter algum efeito, é preciso o contraste. Brilhar é ser o contraste. Me impressiona o poder da luz, o poder da luz. Como que num enorme salão, por exemplo, fechado, escuro, se você acender uma pequenina vela, aquela luz pequenina modifica todo aquele salão, em alguma medida. É impressionante o poder da luz. O que ela pode fazer? Meu irmão, não pense que você é pequeno quando você reflete Jesus Cristo e a verdade da palavra. Você é luz e você é contraste. Luz que não faz contraste não é luz, não é verdade? A luz, onde ela chega, não há como dizer: olha, continua confuso, a gente não sabe o que é treva, o que é luz. Não, ela faz o contraste. Aquela ausência ganha agora uma presença que não pode deixar de ser notada. Você é convocado a brilhar, meu irmão, minha irmã, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no seu patrimônio, lá na educação dos filhos, lá no interagir com a escola dos seus filhos, lá no agir com os amigos, lá no seu entretenimento. Brilhe a sua luz diante dos homens, diante das mulheres. Você é convocado a ser um contraste. Você não foi chamado em Jesus Cristo para ver como é que a cultura vai caminhando e como é que a gente pode tornar a verdade de Jesus Cristo, o evangelho da palavra, de uma forma que encaixe com a cultura para onde quer que ela vá. Vamos tomar os marcos civilizatórios desses dias e vamos então avançar esta onda progressista toda que está aí, moral, ética, etc. Não, meu irmão. Nós somos chamados justamente a ser luz no meio das trevas, ser contraste no meio da cultura, da sociedade. Foi assim nos dias de Jesus, é nos nossos dias e foi em todos os séculos da história do cristianismo. O mundo às vezes fica um pouquinho mais amigo das verdades da palavra de Deus, mas em geral caminha contrário, a começar, claro, sempre dos pressupostos. O mundo não começa com a palavra de Deus, começa com as ideias humanas, como Protágoras falou na antiguidade. O homem é a medida de todas as coisas, e quando eu sou minha própria referência, eu sou como aquele avião que quer cruzar o céu sendo a sua própria referência, não tomando a referência de nenhum outro lugar, como todo avião precisa tomar, se é que ele vai saber de onde ele partiu, onde ele vai chegar e como ele vai navegar. Um desastre quando eu sou minha própria referência. Não, você é chamado a ser contraste. Por isso, você precisa ser visível no seu brilhar. Jesus disse: olha, você não acende uma candeia na casa. Naqueles dias não havia luz artificial que nós temos, eletrônica, então se usava candeia. Você não acende uma candeia e depois vai lá e cobre com uma vasilha. Você não faz isto. Pelo contrário, você coloca a candeia num lugar onde estratégico que ela possa iluminar o máximo possível o ambiente todo. E é assim com a nossa luz eletrônica nos nossos dias, em todos os ambientes. É ser visível, não ficar escondido. Tira essa vasilhame, esse vasilhame está sobre você. Deixa a sua luz brilhar. O que é que você está usando para encobrir? Deixa brilhar.
Assim brilha a luz de você. Você é convocado a brilhar. Uma das coisas que já me irritou muito é um acabamento, uma luminária que está até hoje por aí, é vendido. E eu morei numa casa onde todos os quartos tinham essa luminária. Quarto um pouco escuro, então acho que dá para mudar naquela época a lâmpada de 80 para uma de 100. E você eu comprava a lâmpada de 100, tirava de 80 e colocava de 100, acendia. Mas como brilhou, modificou tudo, não é mesmo assim? Mas agora tem a luminária para pôr o acabamento. E eu ia lá colocava. Era o tal do globo leitoso. Quando colocava ali, matava 50% da luz. É preciso ser visível. Não ficar escondidinho. O mundo se posiciona e você se acovarda, meu irmão, minha irmã, não faça isso. O Senhor está com você. Você conhece a luz. O mundo é agressivo, ousado, andando em círculos e tateando. Você sabe quem você é, de onde você veio e quem o resgatou e como você deve viver e para onde você está indo. O mundo não sabe. Brilhe a sua luz. Brilhe sua luz. Um certo desconforto pode vir, mas brilhe, meu irmão. Você foi chamado para ser visível, visível. Eu cheguei a ver o tempo da lamparina. Creio, certamente em alguns lugares ainda existe, mas eu vivi em regiões onde a lamparina era um instrumento fundamental de iluminação. Ia a sítios, eu me lembro, até dormindo em casas em sítio, onde a única luz era a lamparina. E então ia escurecendo, escurecendo, e alguém dizia lá, está na hora de acender a lamparina. Havia o ponto ali onde se sentia a chegada das trevas. E então alguém vinha e acendia aquela lamparina com essa luz vermelha, mas era luz. E vinha com aquela lamparina. E onde que você colocava a lamparina? Se era na sala, enfiava embaixo do sofá. Não! Onde está o ponto mais alto? Onde ela pode refletir mais, ser mais visível neste quarto, nesta sala. Aí se colocava a lamparina. Assim, meu irmão, quando você estiver num ambiente, que você seja o mais visível de todos. E isto precisa acontecer de uma forma prática, não é verdade? Vejam as suas obras de Jesus Cristo, que os homens possam ver as suas boas obras e glorificar o seu Pai que está nos céus. Boas obras, o que é isto? Bem, logo na nossa cultura pensamos em esmolas. Certamente ajudar o necessitado, a filantropia tem o seu lugar, mas é muito mais do que isto. É toda a ação prática que reflete o novo nascimento, a presença do Espírito Santo em mim, que me salvou em Jesus Cristo, me transformou, me deu uma nova vida. O meu comportamento com a ética, com falar a verdade, com a honestidade, todo o comportamento correto, íntegro, diante do Senhor. Sim, olhar e cuidar pelos outros em Cristo. Não como eles queiram ditar, mas o que eu entendo que em Cristo deve ser feito por alguém, da forma que deve ser feito em Cristo. Mas eu me interessar, ser solidário, cuidar também do outro. Enfim, toda ação concreta é boas obras, sim. Mas as Escrituras, boas obras, vai também no falar, anunciar o reino de Deus em Cristo. Aqui, até as obras, ações concretas, práticas, devem ser feitas de uma forma que as pessoas vejam que isto é a presença de Cristo em mim. Reflita Cristo, que eles possam então conhecer a verdade do Evangelho através de uma forma prática na minha vida, mas também o meu falar, todas as vezes que eu tiver oportunidade. E muitas vezes não é possível um grande discurso, mas uma palavra ali, bem colocada, de Cristo, ou sobre Cristo. Às vezes uma frase só, o espaço, no momento apenas uma frase é possível. Aquilo, meu irmão, é também aquilo que Jesus falou sobre o sal. Nós lemos, vocês são o sal da terra. O sal não é algo que você toma, por exemplo, quando vai cozinhar, não é? 1 quilo e joga na panela. Você joga uma pitadinha, pouquinho.
aquilo muda tudo. Assim é você, quando você reflete Cristo, a verdade do Evangelho, a palavra do Evangelho. Enfim, de forma prática, que os homens vejam as suas boas obras. E tem um propósito, não é? Você é convocado a brilhar porque há um propósito glorioso. Por que eu vou brilhar? Inclusive brilhar como crente, para que as pessoas olhem para mim e digam: Gessé, como você merece palmas, você é maravilhoso, grandioso. Vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O meu viver, o meu agir, seja um brilho, que quando as pessoas veem, não veem a mim, mas veem a obra de Deus em Cristo em mim. Entendam que é o poder de Deus, é a obra e misericórdia de Deus na minha vida. Agora, se você se lembra, nós lemos os versos anteriores, e Jesus Cristo vai dizer algo que o Cristo que é popular e está por aí na boca das pessoas, inclusive na boca de muitos pregadores, esses que tentam coadunar especialmente cultura com o Evangelho, versos que escandalizam. Bem-aventurados, abençoados, felizes serão vocês quando toda a prosperidade material Deus der a vocês. Não. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque a sua recompensa está nos céus, é grande. Quando nós brilharmos a nossa luz em Cristo, meu irmão, para glorificar a Deus, não espere que todo mundo irá nos aplaudir, ou mesmo aplaudir a Deus que agiu em nossas vidas. Perseguição é esperada quando nós brilhamos diante dos homens. Jesus Cristo, no capítulo 3 de João, depois de conversar com Nicodemos e dizer a ele que para ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, nascer do poder do Espírito Santo, baseado esta ação do Espírito na obra de Cristo ser levantado na cruz. Tudo isso está lá em João 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Depois ele vai dizer o que? Os homens recusaram a luz porque amaram as trevas. E eles não vêm para a luz, porque as suas obras são más. É o que Jesus diz lá. Por isso, brilhar a verdade do Senhor em Cristo no meio da cultura da sociedade é causar contraste, e isto vai provocar reações de oposição forte muitas vezes. Mas você não tem que explicar muita coisa, meu irmão. A luz não tem que explicar nada. Ela bate e faz o contraste, e é isso que ela tem que fazer. E aí as reações vêm. Eu já tive a oportunidade de ver alguns insetos que são totalmente adaptados para viver no escuro. E quando então eu cheguei naquele ambiente escuro, onde estavam esses insetos, cheguei com uma luz, todos eles fugiram. Assim é o mundo, o desconforto com a luz é profundo para eles, os irrita, eles amam mais as trevas do que a luz de Jesus Cristo. A presença do cristão pode ser um grande irritante, e a reação é muito forte. Calem a boca desse pessoal. Calem a boca desse pessoal que diz que nós estamos em trevas. Eles nos deixam desconfortáveis nos nossos caminhos. Nós queremos fazer aquilo que o meu coração quer fazer. E vem vocês agora balançar o barco que está indo tão tranquilo. Esse pessoal não dá. É preciso calar a boca. Há uma discussão nesses dias, não é? Se uma dada ideologia, partido, vai fechar as igrejas. Eu não creio que isso vai acontecer. Não creio que alguém tenha pensamento, vamos pôr um decreto aqui a fechar. Pelo menos nos nossos dias, não vejo a menor possibilidade disso. Mas já estão fechando. Mas como? Meu irmão, se eu pregar aqui, hoje não é o caso, porque o texto bíblico não é sobre isto, mas se eu pregar aqui sobre certas coisas que a Bíblia fala, eu corro o risco de ser processado. A mordaça já está por aí.
Eu escrevi há mais de 20 anos uma coluna no Jornal de Bragança. Foi convidado há muito tempo atrás e durante o tempo todo escrevi toda semana uma coluna, às vezes falando sobre algo ético que está na sociedade, às vezes explicitamente pregando o Evangelho. Escrevi. Mas, recentemente, escrevi sobre um dado tema. O tema da homossexualidade. Era o mês do orgulho gay. Eu pensei, vou escrever 4 artigos. De forma nenhuma nós estamos aí simplesmente para ofender as pessoas gratuitamente. Era uma discussão, uma reflexão, com ideias, propostas, convite ao debate. Publiquei o primeiro artigo, enviei na semana seguinte o segundo, abordando o mesmo tema, de um outro aspecto. O jornal me telefona, pedindo para que eu retire aquela publicação. Por quê? Porque na semana anterior receberam muitos telefonemas e ameaça de processo. E aí então o apelo do jornal, que sempre me tratou com respeito, pastor, por favor, seria possível colocar um outro sobre outro tema? Que a ameaça veio, a pressão, a militância, o patrulhamento, processo. Não aceitam o debate. Isso que declara que eu estou nas trevas me incomoda. Ninguém me escreveu, por exemplo, você escreveu no jornal tal coisa e tal coisa, sua tese não se sustenta por isso e por isso, vamos ao debate. Não, cala a boca, cala a boca. É assim, vão fechar as igrejas, não é esse o ponto. E nem é necessariamente alguém do governo. Na verdade, há um mover cultural, ideológico, que eu vejo até que é supra-humano, muito maligno, que vai oprimindo. Mas exultem, diz Jesus. Vocês são bem-aventurados quando os insultarem por causa de mim. Grande a recompensa de vocês nos céus. Meu irmão, estou pouco ligando pela recompensa desta terra. A recompensa do Senhor é eterna e maior. Há um propósito. Glorifiquem ao Pai de vocês. A perseguição esperada. Mas Jesus diz que glorifiquem ao Pai de vocês. Há o resultado também daqueles que vão ver a luz e vão se entregar à luz através do seu brilho, porque Deus está agindo através de você. É para glorificar a Deus, porque a sua luz é a luz dele, não é de você. E porque é a luz dele onde Deus agir naquele coração, assim como um dia a luz tomou conta de você, através de você vai tomar conta de um coração aqui e ali. Enfim, meu irmão, minha irmã, que você possa ouvir a convocação de Jesus quando você anda neste mundo e você possa brilhar a sua luz na sua casa, no seu trabalho, entre os amigos, em seus programas, em todo lugar, que a luz do Senhor brilhe através de você. Estava assistindo o jogo de futebol na televisão, e num dado momento, ali o locutor, o narrador, foi tomado de um êxtase, um entusiasmo. O que aconteceu? Um gol? Não foi um gol, não. É que, de repente, o estádio, assim, um pouco escuro, foi tomado por todo mundo ligando a lanterninha do celular. Parecia que o locutor tinha chegado no céu para ele. Aquilo era a 8ª maravilha do mundo. Ele se derretia nas palavras. Que coisa tremenda. Fiquei olhando o que tem de acender o celular. Bastante celular aceso. Interessante. Mas ele tinha visto a salvação eterna ali. Enfim. Mas aí eu fiquei pensando, né? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. A minoria, discípulo de Cristo, é como sal. Não é 1 quilo, não é metade da humanidade. É uma pitada que muda tudo. A luz, minha luz, sim, é Deus em mim, mas sou só eu, é tão pequeno.
E o espaço é tão grande, a humanidade é enorme. O poder aí, humano, propagando as suas ideias é enorme. Quem sou eu? Pensei nas luzes do estádio, dos celulares. O celular tem uma lanterninha pequenina, não é mesmo? E mais, os torcedores ali não tinham 30 celulares grudados no corpo e aceso. Apenas um. Aquele espaço enorme ficou impactado e transformado. Como? Com um celularzinho, uma luzinha aqui, outra ali, outra ali. E entre eles havia grande espaço, meio metro até 1 metro, de trevas e escuridão. Mas todos brilhavam. Meu irmão, eu e você, como sal, uma pitada, estamos espalhados numa grande massa. E cada um com a nossa luz parece tão pequena. Mas se todos nós brilharmos, a humanidade é impactada. Reações terríveis podem vir, perseguição até, mas também Deus será glorificado em muitas vidas. Que Deus o mantenha brilhando. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens e das mulheres. Que a convocação chegue ao seu coração lá atrás. Você no meio, você na frente. Se você é de Cristo. Que esta igreja possa sempre brilhar. Jesus disse que não pode se esconder uma cidade no topo da monte. No topo da montanha não se esconde uma cidade. É interessante, parece-me que no Brasil há uma preferência de fazer cidades no vale. Mas se você vai à Europa, você vai ver que as cidades estão sempre no topo de montanhas. É mais comum assim lá. Isto talvez por causa dos tempos das guerras antigas para a defesa. A cidade queria se defender melhor. Naquele tempo não havia tantos canhões, nem avião para jogar bomba e tudo. Então, no alto, a defesa era melhor. Por isso, uma cidade no topo da montanha, quando acende as luzes ali, ninguém pode esconder aquilo. Meu irmão, olha às vezes a nossa igreja, meio no topo aqui da montanha, e podemos ver até de uma certa distância, fisicamente e geograficamente, mas acima de tudo, meu irmão, não com a nossa luz de um letreiro na fachada, mas que as nossas vidas com Deus seja como a nossa igreja é no topo do monte, e ninguém possa esconder, porque como é que pode se esconder uma cidade no topo do monte? Assim brilha a nossa luz. Oremos.